Nossa porta é praticamente pronta. Vamos colocar aqui a fechadura agora. Então nessa aula você vai aprender a instalar uma fechadura para a porta de giro. É simples a instalação. Eu vou instalar de forma totalmente manual, para que você consiga fazer com as ferramentas básicas que você tem aí. Primeira coisa é você identificar a altura da sua porta. Então identifiquei toda a minha altura. Essa porta tem 2005, como a gente tinha confeccionado no plano de corte. Vocês têm acesso a esse plano de corte aí que eu deixei para vocês, 2005. E aí eu vou identificar o centro, né, que vai ser um pouco mais de 1 metro. Depois que eu identifiquei aqui o centro, que é um pouquinho mais de 1 metro, eu faço o seguinte: eu confiro se a minha fechadura ela está abrindo para a posição correta. O que é que eu quero dizer com isso? Eu confiro se a parte aqui da lingueta ela está no sentido correto. Eu preciso que essa porta ela abra para fora. Visão de fora, ela vai abrir para fora para o lado direito. Então essa minha peça aqui, essa minha lingueta está na posição correta. Mas se ela estivesse na posição errada, se eu tivesse que virar, é simples aqui. Aqui em cima, ó, tem uma trava. Essa trava você pode estar levantando ela. Levantei. E aí você consegue empurrar totalmente para dentro a lingueta, ó. Depois que você empurra para dentro, aqui você consegue girar ela de forma para colocar aí na posição que você precisa para sua porta. Então, girei, ajustei. Se a minha posição correta fosse essa, tinha acabado de ajustar. Mas na verdade, a minha posição correta é a que já estava. Então, venho aqui de volta e giro novamente, deixando para a posição que realmente eu vou utilizar. Depois que eu fiz isso aqui, é importante e obrigatório que você venha aqui em cima e volte essa trava novamente. Se você não voltar essa trava, quando você começar a utilizar ela aqui com a chave mesmo, ela vai acabar aqui travando aquela lingueta, ela vai ficar presa aqui. Então é fundamental que essa trava você volte ela, deixe ela aqui no local correto para evitar um problema depois. Depois que eu identifiquei o centro do perfil, eu particularmente me baseio aqui pela maçaneta, pelo centro da maçaneta. Então eu coloco a minha fechadura aqui em cima do perfil. Ela tem um esbarro aqui, ó, tem um limite. Por conta dessa aba aqui, ó, facilita com que você encaixe ela em cima do perfil e ela lhe dê o limite que você precisa para poder fazer as marcações. Simplesmente, ó, ela esbarra. Ela não vai nem mais e nem menos. Ó, ela trava aqui, ó. Esse risco eu vou alinhar ele aqui no centro da maçaneta. Então eu vou colocar ela aqui alinhada com o risco lá dentro, ó. Se vocês notarem, lá está o risco, ó. Depois que eu fiz isso aqui, encostei a fechadura aqui no perfil, aí eu venho com lápis. Eu gosto de deixar uma ponta grande e eu venho levemente fazendo a marcação lá dentro, fazendo esse quadradinho lá de dentro. Fiz a marcação lá. Aqui na parte do cilindro eu também dou uma leve marcação, só para ter uma base mesmo. Só para ter uma base. Então depois que eu fiz essas duas marcações, tanto a da maçaneta quanto a do cilindro, uma outra marcação que eu preciso deixar aqui é o final da fechadura. Então o final dela é aqui, eu vou fazer uma marcação bem aqui abaixo. Se vocês notarem, ela tem um detalhezinho bem aqui, ó, um ressaltozinho. Tem que observar isso aqui. Então é fundamental que vocês marquem aqui com um pouco de folga, ó. Vou marcar aqui com um pouco de folga. E a mesma coisa, vou marcar aqui também, ó, com um pouco de folga. Então marquei aqui, que é o início e o final da fechadura. Marquei a maçaneta e marquei o cilindro. O próximo processo é eu pegar um espelho. Aí eu venho aqui e coloco ele alinhado com as marcações que eu fiz. Se vocês notarem, esse quadradinho aí, eu tô centralizando ele no meio desse círculo. Então, pego o quadradinho, centralizo ele no meio do círculo. Depois que eu fiz isso aqui, eu já posso fazer a minha marcação principal. E se vocês notarem, aqui, a mesma medida que está aqui, também está aqui. Vocês têm que observar isso, para que vocês não marquem torto, né? Então fiz isso aqui, aí eu venho,
com lápis, ó. Marco aqui. Marco também aqui. Você pode até já marcar esses furinhos aqui. Então está tudo no esquema aqui. Primeira parte da marcação está ok. Como eu falei para vocês, vocês podem pegar o outro lado do perfil e fazer o mesmo processo de identificar o centro e fazer essa marcação. Ou você pode pegar um esquadro, transferir essa parte de baixo do quadrado ou a de cima para o outro lado do perfil e aí depois vir só fazendo a marcação com o espelho. De qualquer forma, é bom que você do outro lado também coloque a fechadura para você ver o limite que ela vai aprofundar. Aqui, com a ajuda do esquadro, eu vou transferir essa mesma marcação para o outro lado da peça. Vou transferir para lá. Depois que eu transferir essa marcação para o outro lado, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui em cima do outro lado, para que eu possa ter os meus limites de furações. Esse é o outro lado do perfil que eu fiz a minha transferência e aí venho aqui no mesmo processo. Coloco a fechadura. Agora dessa vez, o risco lá do centro está na parte de baixo, né, que eu transferi pela parte de baixo do meu quadradinho. Então eu vou alinhar ele por essa parte de baixo aqui da fechadura. Lá está ele ali dentro, ó. Aí eu vou trazer a fechadura para cá e pronto. Depois que eu fiz isso, faço aquele mesmo processo aqui de marcação. Faço aqui também, só para ter uma base, beleza? Mas aqui é o principal. Fiz isso aqui. Pego um espelho novamente, coloco aqui, centralizando ali o quadrado no meio desse círculo, ó. Se vocês notarem, eu estou pegando o quadrado e centralizando no meio do círculo. Vou fazer essa marcação, vou fazer essa outra, já vou antecipar esse furinho e esse furinho. Então o processo aqui já está feito dos dois lados, para que a gente possa fazer a furação da maçaneta e do cilindro. A próxima marcação que a gente precisa é aqui da frente, para que a fechadura em si possa entrar. Lembram que a gente tinha marcado aqui o início e o final da fechadura, que seria isso aqui, mas com um pouco mais de folga. Essa marcação você transfere aqui para frente. Então fiz a transferência para cá. Uma outra coisa que você precisa agora identificar é o centro desse perfil. Pegar o meio dele. Esse perfil tem 25 milímetros, então vamos pegar o centro desse 25 milímetros e marcar aqui. Ou simplesmente você pode pegar a fechadura, você faz a medição aqui de quanto aqui tem de massa e aí diminui pela massa do perfil. E o resultado você divide por 2, que é para você marcar de um lado e marcar do outro. Eu acho mais prático achar o centro aqui do perfil e depois simplesmente com a própria fechadura fazer essa marcação. Aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima da fechadura. Vamos identificar aqui o centro, ó. Eu gosto de fazer assim, eu acho bem prático, bem fácil. Então, transfere aqui o centro. Depois que transferir o centro, você pode pegar a fechadura, colocar ela aqui, ó. Você consegue ter uma visão bacana. E pela própria fechadura você consegue fazer a marcação ali de um lado e do outro, né? Que vai ser a parte do corte. Ou você pode fazer a medição aqui, identificar o quanto que ela tem e transferir essa medida aqui para o perfil, para poder fazer o corte. Eu particularmente prefiro encostar ela aqui, como eu falei para vocês. Encosto ela certinho aqui no centro do perfil e aí marco de um lado e marco do outro. Lembrando que você tem que considerar essas travas aqui dela. Então tem que marcar e dar um pouco mais de folga. Então coloca aqui, faz a marcação do lado com um pouquinho mais de folga, que é para que ela possa entrar bacana aqui. Depois que eu fiz a minha marcação, ó, de um lado e do outro, aí eu vou fazer a ligação dela da parte de cima com a parte de baixo, ó. Cima com a parte de baixo. Mesma coisa é aqui, ó.
faço a marcação ligando a parte de cima com a parte de baixo, para que essa fechadura fique bem no centro. Então eu já tenho aqui a marcação para que eu possa fazer o recorte aqui, encaixar a fechadura da maçaneta, do cilindro, tanto de um lado quanto do outro. Já está tudo no esquema aqui. Depois das marcações feitas, eu vou começar a fazer os furos. Você pode fazer com a broca fina aí de aço, várias furações até que você consiga tirar o que você precisa. Faz furo por furo, furo por furo. Da mesma forma aqui. Eu aconselho você ter pelo menos aí uma broca dessa de 5/8. Essa é uma broca chata, aquela mesma broca que o pessoal utiliza em madeira. Você consegue fazer essa instalação da fechadura de forma mais rápida, melhor do que utilizar somente essa broca aqui. Uma outra broca que você pode utilizar é essa broca escalonada. Essa é muito boa. Eu vou até a marcação de 16 milímetros. Eu particularmente, eu acho melhor a escalonada do que a broca chata. Eu vou fazer a furação utilizando as duas brocas para você ver. As duas brocas, é fácil aí o acesso delas, é fácil a compra. Com a broca chata, você pode iniciar a furação já direto com ela, ou fazer um pré-furo para depois seguir com ela. A mesma forma aqui e nos outros furos. Já a broca escalonada, a gente consegue iniciar o furo direto. Vou mostrar aqui primeiro com a broca chata, sem o pré-furo e fazendo um pré-furo. Primeiro furo, broca chata de 5/8. Fizemos o primeiro furo. Você pode fazer, como eu falei, com um pré-furo ou sem pré-furo. Se a sua broca estiver boa, bem amolada, nem vai ter necessidade de fazer um pré-furo, como é o caso dessa. Vou fazer o restante. Necessariamente não precisa fazer o furo aqui que fica os dois 100% colado, que fique 100% adentro aqui desse risco na parte de cima e na parte de baixo. Na parte de cima e na parte de baixo não importa se esse furo subir mais para cá ou descer mais para cá, beleza? Você não pode exagerar na largura aqui para um lado e para o outro, mas aqui embaixo e aqui em cima não tem nenhum problema. Esse furo que eu estou fazendo é o furo para o cilindro. Vou fazer o outro um pouquinho mais distante. Você tem que se basear aí no quanto é que a sua broca come, ó. Ela come mais ou menos isso. E então eu sei que se eu fizer o furo bem aqui vai ficar bom. Mesmo que não cole 100%, depois eu passo a lima. Olha só como é que ficou. Depois é só passar a lima fazendo um ajuste, eu vou mostrar pra vocês. Do outro lado eu vou fazer com a broca escalonada, para que vocês possam ver o desempenho dela. Nessa parte da frente é o mesmo processo. A gente fez a marcação aqui, então eu vou fazer um furo aqui e vou fazer um furo, porque depois eu faço a ligação desse furo com esse, ou com a esmerilhadeira, que é o caso que eu vou utilizar aqui, ou simplesmente fazendo vários furos até que a gente consiga chegar ao outro lado. Então vou fazer o furo aqui um lado e vou fazer o furo do outro. Então fiz um furo, vou fazer o outro aqui com a escalonada. Próximo furo aqui com a broca escalonada. Vou até 16 milímetros. Fiz os dois furos, depois é só ligar um furo com o outro aqui. Ou com a esmerilhadeira, ou então com vários furos aqui com furadeira. Agora esse lado, furo da maçaneta. Vou botar aqui mesmo no centro, ó. Até 16 milímetros. Vai rapidinho o furo e já está alinhado com o outro lá, ó. Mesma coisa aqui no cilindro. Um pouco mais para cima.
Essas furações eu tô indo até 16 milímetros. Vou fazer o outro aqui próximo. Maçaneta, cilindro. Agora com a ajuda de uma lima eu vou fazer esse ajuste aqui. Esses detalhes que ficam aqui, não se preocupe, a gente passa a lima aqui e consegue remover eles com facilidade, ó. Então um lado aqui praticamente pronto, vamos fazer o mesmo processo do outro. Mesma coisa aqui com a lima, ó. Agora é fazer esse corte aqui na frente. Eu vou utilizar uma esmerilhadeira para fazer essa união dos dois furos, mas você pode utilizar uma broca aí, caso você não tenha esmerilhadeira, para fazer vários furinhos aqui, até que chegue no outro lado. A mesma coisa aqui, vai fazendo vários furinhos até que chegue no outro lado. Eu vou fazer alguns aqui só para você ter noção do que eu tô falando. Você pode fazer assim, ó. Vai aqui, faz um furinho e vai fazendo, ó. Vários furinhos até que chegue do outro lado. Depois que chegou do outro lado, aí você vem só ligando um furo com o outro, ó. Beleza? Dá um trabalhinho, mas você consegue. Eu acho mais prático com a esmerilhadeira. Sempre lembrando de utilizar os EPIs, pessoal. Óculos, abafador, isso é indispensável. E de preferência luva também, beleza? Dependendo da ferramenta que você vai utilizar. Aqui na esmerilhadeira eu vou utilizar o óculos, abafador e luvas. Pessoal, ter bastante cuidado com a esmerilhadeira. Deixe sempre a proteção dela. Tem gente que retira essa proteção. Não retire isso aqui. Ela que vai lhe proteger de alguma coisa voltar para você. Vá fazendo o corte sem pressa, devagarinho mesmo, beleza? Depois que fez isso aqui, é simplesmente destacar, ó. Tirei. Depois que destacou, a gente vamos só passar uma lima aqui para tirar esses detalhezinhos aqui. E aí já pode fazer a instalação dela no local. Só passar a lima, ó. Aquela tá de cabeça para baixo. Só para tirar um excessozinho que fica, ó. Caso fique no seu aí, ó. E aí pode atrapalhar ela encostar 100%. Isso aqui é da broca que eu estava fazendo. Confere se não tem nada com relevo para que possa atrapalhar aí na hora de você colocar a fechadura. Confere tudo. Beleza? Agora vamos fazer o encaixe dela. Então, depois de todo esse processo aqui, podemos pegar aqui a nossa fechadura e fazer o encaixe aqui dentro, ó. De maneira que quando colocarmos o cilindro, colocarmos aqui a maçaneta, vai ficar bem bacana. Então, encaixamos aqui, ficou tudo beleza. Confere. E aí vamos fazer os encaixes aqui da maçaneta com o cilindro. Você pode fazer esse processo com ela deitada ou com ela em pé, ou simplesmente também esse mesmo processo antes de fazer o fechamento da folha, já com o perfil. Somente com o perfil da altura na mão você consegue fazer isso. Vamos fazer o encaixe aqui da maçaneta. Uma coisa que é comum acontecer aqui com a gente nesse tipo de fechadura é o seguinte: quando você coloca aqui a maçaneta tudo certinho com o espelho, né? E coloca aqui do outro lado,
acontece isso aqui, ó. Tem uma folga aqui, se vocês notarem, ó. Essa folga aqui não é bacana. Eu prefiro sempre fazer um corte nessa maçaneta. Então eu montei aqui só para vocês entenderem o que é que eu tô dizendo, ó. Olha a folga que tem ali dentro. Não fica legal. Então eu prefiro fazer um corte aqui. Vou mostrar para vocês. Vou desmontar. Vou tirar aqui todas as peças. E aí eu prefiro fazer esse recorte nessa pecinha aqui. Então vou tirar somente um pouquinho, que é para quando eu encaixar lá ficar bem justinho. É fundamental de na hora do corte vocês utilizarem os EPIs sempre, como eu já falei, ou prende isso aqui no torno para fazer o corte no arco de serra ou então mesmo na esmerilhadeira, mas deixa preso. É fundamental para sua segurança. Ou pega um alicate de pressão, trava aqui que você consegue ter uma firmeza maior. Prendi aqui no torno, vou tirar somente um pouquinho aqui. Agora podemos fazer a instalação dela. Vamos encaixar o cilindro lá. Ele tem um lado que tem um furo maior e o outro lado que nesse furo tem uma rosca. O furo é até menor. Eu prefiro sempre colocar esse furo maior na frente e o que tem a rosca na parte de trás, para que o parafuso pegue rosca lá atrás. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó, levanta aqui um pouco. Esse aqui é o que tem a rosca. Ó. Vou colocar primeiro. E aí ele vai ficar lá na parte de trás. Esse aqui é que tem um furo maior. Vou colocar ele aqui na parte da frente. Depois que eu fiz esse encaixe aqui, eu venho com a chave Phillips e esse parafuso, que já vem na fechadura, fazendo aqui a trava dos dois, ó. Simplesmente eu dou um leve aperto aqui, depois eu dou o aperto final. Apertei aqui. Tá aqui as duas pecinhas prontas, ó, um preso com o outro. Agora vamos colocar aqui a maçaneta. Eu sempre coloco essa maçaneta aqui na parte de fora. Para quê? A parte do furo, a parte do pino fique para o ambiente interno. Então essa aqui é a minha parte externa. Então vou colocar aqui o espelho. Vou colocar aqui a maçaneta maior na parte externa. Faço o encaixe dela aqui. E o outro lado que tem um pino vai ficar na parte interna, né? Na parte para dentro. Faço o encaixe aqui do espelho. Coloco ele. Venho com essa pecinha de plástico que vem junto da fechadura. Ela para não ter um atrito aí diretamente metal com metal. Encaixo ela aqui, ó. Eu venho com a maçaneta da parte interna. Faço o ajuste aqui para que ela encaixe. Se vocês notarem, agora já encaixou perfeitamente e sem folga, ó. Tá uma encaixadinha com a outra, sem folga. Justa. Depois desse processo, eu já posso prender aqui a frente e posso prender a maçaneta também. Vou prender logo aqui a frente para vocês verem e aí eu prendo a maçaneta aqui em seguida. Esse é o pino que vem para prender a maçaneta. Se vocês notarem, a ponta dele é bem pequena. Eu gosto de fazer uma ponta maior, então na esmerilhadeira eu afino um pouco mais essa ponta para ficar mais fácil de encaixar lá na hora de bater ele. Vou alinhar aqui a minha fechadura no centro e vou fazer aqui o primeiro furo. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo, também alinho aqui no centro. Posso fazer a fixação. Eu vou fazer a fixação com ribites. O ribite aqui é o mesmo que eu utilizei para fazer o fechamento da porta, que é o 412, né? Ele tem 12 milímetros de tamanho e 4 milímetros de espessura. Vou fixar aqui mesmo no centro da porta. Primeiro, parte fixada, vou fixar a parte de baixo.
Fixado em cima, fixado embaixo. Vou prender aqui a maçaneta e vou fazer a fixação final dos espelhos. Como eu vou colocar o pino aqui, e eu preciso bater aqui, para não ter perigo de eu danificar aqui ou arranhar esse perfil, eu vou pegar um pedaço de papel aqui e vou colar aqui, ó. Depois que você pega a prática, não precisa fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo para evitar aí um problema. Vou pegar esse papel, vou pôr bem aqui. Como eu falei, é só para evitar do martelo pegar aqui no perfil e arranhar. Coloquei. Vou colocar mais um pedacinho aqui em cima. Só para evitar que ele arranhe. Ok. Só para evitar que ele arranhe. Beleza? Depois que eu fiz isso aqui, aí eu venho com o pino. Eu pressiono aqui, ó, uma maçaneta para cima da outra. E eu venho com o pino. Faço o encaixe dele, ó. Deixo ali encaixado. E eu venho com o martelo aqui para bater, ó. Olha aqui no papelão, ó. Arranhado, ó. Se não tivesse esse papelão, isso aqui tinha sido aqui no perfil, ó. Beleza, ó. Agora é só prender o espelho aqui, ó, desse lado e prender o espelho desse outro. Ó, uma dica, pessoal. Segurança. Vocês viram que eu já furei aqui. Eu vou furar já esse outro lado, ó. Cuidado para vocês não deixarem a mão aqui na frente. E aí quando vocês forem furar aqui, ó, acontecer da broca passar e aí furar o dedo. Então a mão tá aqui, ó, coloca ela mais para cima ou mais para baixo, ó. Coloquei aqui mais para baixo e eu posso fazer o furo com segurança. Sempre se lembra desse detalhe, para que vocês aí não possam se acidentar. Porque às vezes o excesso de confiança, pessoal, é o que faz com que a gente aconteça... O excesso de confiança é o que faz com que aconteça acidentes com a gente. Então não se esqueça, ó. Eu já furei aqui do lado de lá. Se eu colocar a mão aqui, que é o comum que a gente vai segurar, pode ser que quando eu furo aqui, eu acabe me acidentando lá, furando o outro lado. Então tenham cuidado sobre esse detalhe. Eu vou fazer um exemplo para vocês, ó. Eu tô botando a minha mão acima da furação, mas depois eu vou mostrar uma coisa para vocês na prática. Furei, né? Pode acontecer isso aqui, ó. Olha onde é que saiu a broca, ó. Se eu tivesse com a minha mão aqui, ó, aí tinha sido problema. Vocês estão vendo, ó? Então, tenham cuidado. Não coloque a mão aqui na frente. Para vocês acertarem o outro lado ali, vocês têm que guiar, ó. Mas, por incrível que pareça, para acontecer um acidente, parece que vai automático, já vai direto. Então, tenham cuidado. Não coloque aqui a mão nunca na hora de furar, ó. Porque acontece isso aqui, ó. A broca vai acabar passando e vai acabar ali machucando. Então tenham sempre cuidado sobre essa questão de acidentes, pessoal, para evite o máximo possível, tenha bastante atenção, use todos os EPIs corretamente, beleza? Então feito isso aqui, agora é só fazer a fixação e a nossa fechadura tá pronta.